Eu me lembro que eu desci os elevadores do edifício Vector Center feliz da vida, falando com a minha mãe, fui para casa contente. E nesse mesmo dia, eu recebi uma ligação do Jefferson. Você não quer fazer uma entrevista aqui às 6 horas da tarde? Eu falei, vou sim. Porque o meu sonho era ser um contador. Fiz a entrevista com ele e expliquei pra ele. Falei, olha, Jefferson, inclusive hoje eu passei numa entrevista, contei toda essa história pra ele. E ele falou assim, nossa, Ed, que legal, o salário é 3 mil, só que o que eu posso te oferecer é R$ 650 também. Ou seja, Bem-vindo, pessoal, meus amigos, pessoal que está assistindo a gente aí para mais um episódio do Podivogado. Esse é o 4º episódio e hoje vai ser um dia bem especial. Lembrando que esse Podivogado não é um Podivogado do juridiquês, é mais descontraído, mais leve. E o intuito aqui é estar sempre ouvindo os empreendedores, as pessoas que têm outros negócios e conectando todas as áreas de uma maneira que a gente possa entender de maneira simples. E hoje estamos recebendo a presença mais que especial dos nossos amigos, o Ed Jackson, conhecido por mim como Ed, apelido carinhoso. Obrigado. E o seu sócio Jefferson, que são sócios proprietários da Alabaste Contabilidade. E hoje um tema bastante espinhoso, que todo brasileiro tem medo, que é o fisco, a Receita Federal. Então hoje eles vão falar um pouquinho aqui a trajetória deles e nós vamos abordar um pouco sobre o imposto de renda, Receita Federal, pessoa física, pessoa jurídica. E eu já faço uma pergunta para o meu querido amigo Ed. Ed, fala um pouquinho da sua jornada, como você conheceu o Jefferson e formar uma sociedade que, para quem acompanha, tá vendo os resultados, as empresas, as pessoas que vocês atendem, só se ouve falar bem na cidade de Limeira. que bom, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra, né? Participar desse podcast que visa dar voz a alguns empresários aqui e contribuir um pouco para que a gente possa ajudar outros a crescerem também e evitar passivos fiscais. Bom, vou começar porque assim, a minha trajetória com o Jefferson, eu trabalhava em produção de fábrica, né? E estava procurando migrar, né, do setor produtivo, né, chão de fábrica, literalmente, para o setor administrativo. Eu já estudava e decidi entregar vários currículos, né? Na época era muito manual, né? Agências de currículo, mas entreguei um currículo no escritório que o Jefferson havia fundado, o escritório Labasse. E vida que seguiu. Eu fui convidado a participar de uma entrevista no Banco Santander. E isso eram 4 dias de entrevista, entre dinâmicas, provas, e eu passei nessa dinâmica, nessa prova. E fiquei muito feliz, porque eu saía, exemplo, na época, de um salário de R$ 600 no chão de fábrica para um salário de R$ 3.300 no setor administrativo, no setor bancário, né? Eu estava estudando, então assim, era o ápice. Eu me lembro que eu desci os elevadores do edifício Vector Center feliz da vida, falando com a minha mãe, fui para casa contente. E nesse mesmo dia, eu recebi uma ligação do Jefferson, no mesmo dia. E ele falou, Jackson, seu nome? Eu falei, sim. Olha, você deixou um currículo aqui no escritório Labasse, na rua Santa Terezinha, onde era a primeira sede, né, que iniciou o escritório. Você não quer fazer uma entrevista aqui às 6 horas da tarde? Eu falei, vou sim. Porque o meu sonho era ser um contador. Eu tinha entrado, eu precisava de um emprego, precisava migrar. Mas o meu sonho, a minha vontade era me formar como contador. Mas dentro de mim eu sabia que o setor bancário não me iria dar essas condições, ele me dá financeiro. Fiz a entrevista com ele e expliquei para ele, falei, olha, Jefferson, inclusive hoje eu passei numa entrevista, contei toda essa história para ele e ele falou assim, nossa, Ed, que legal, o salário é 3 mil, só que o que eu posso te oferecer é R$ 650 também, ou seja, não iria ter ali uma alavancagem financeira. Mas eu me lembro das palavras do Jefferson falando comigo, Ed, se você vier trabalhar comigo, eu vou ensinar você tudo que eu sei, desde imposto de renda, abertura de empresa, contabilidade, folha de pagamento, escrita fiscal. E isso foi o que me chamou a atenção. Nesse momento, eu não tinha preocupação
com a vida financeira ali. Lógico, eu precisava pagar a faculdade e as minhas contas, mas o que mais me chamava atenção é eu aprender. Eu sei aquilo que eu queria ser, que era um contador. E o Jefferson abriu a porta do escritório para mim dele lá atrás, para me dar essa oportunidade. Nós seguimos nossa carreira, né, dentro do escritório, e assim ele fez exatamente da forma que ele havia me falado. Fiquei no escritório de 2006 até 2008, saí do escritório para a atual, hoje é BRK, na época era Águas de Limeira, né? Fiquei 10 anos nessa empresa, segui carreira, galguei cargos muito bons lá, salários, e em 2018 eu sempre mantive contato com o Jefferson, estando na BRK, Grupo Odebrecht, sempre ligava para ele, tirando algumas dúvidas, ele sempre me ajudava. Um dia ele me ligou. Ed, eu estava em Goiás, né, gerenciando as empresas de lá. Ed, que dia que você vem para Limeira? Aí eu falei, eu tô daqui a 2 semanas, né, eu sempre vinha para cá por causa da família. Passa aqui que eu quero conversar com você. E foi naquela data, em julho de 2018, que a gente teve a primeira conversa, onde ele me abriu a oportunidade, mais uma vez, de agora não só mais trabalhar, mas fazer parte do quadro societário do escritório, né? Vários desafios, várias coisas novas ali. Para mim era um mundo novo, apesar de ser um contador. A atividade de um contador na empresa privada é totalmente diferente de um contador de escritório. E, novamente, lá vai eu, pedi demissão do grupo BRK hoje, né? E vim aqui, com ele aqui, fazer esse desafio desde 2018 de volta. E é isso, assim. Olha só que... E essa parceria, a sociedade tem dado muito certo. E queria escutar agora do Jefferson, de forma sucinta, o que o levou a fundar a Labassi Contabilidade? Já era um sonho seu entrar nessa área contábil? Ou foi a vida que levou? Um pouquinho aí dessa trajetória. Primeiramente, agradecer, como meu sócio já o fez, né? A possibilidade da gente estar aqui, vocês, e parabenizá-los aí pelo trabalho que estão fazendo. A minha história começa com 12 anos. Eu já sou contador de 12 anos sem ter diploma. Porque lá, com 12 anos, eu aprendi a fazer imposto de renda do meu pai. Meu pai fazia imposto de renda no Sindicato dos Metalúrgicos, ele era um metalúrgico. E época de papel, pegava um papelzinho, um livretinho que vinha o formulário dentro, eu fui lá e fui aprendendo a fazer com 12 anos. Eu fazia dele. Com 14 anos, fazendo 2 vezes, eu achei que eu já era capacitado. Eu comecei a fazer do pessoal que trabalhava com ele na indústria. Então, o pessoal que trabalhava com ele na produção começou a vir me procurar. Eu fazia para esse pessoal. Começou no primeiro ano, assim, tipo 10 pessoas. Aquilo chegou num momento ali, para os 16, 17 anos, eu fazia isso em casa para tipo 80, 100 pessoas. Que nessa época, o Magazine tinha muito funcionário ali. Eu fazia para 80, tinha fila, tinha agenda para entrar na minha casa, porque eu fazia isso em casa. Na mesa da cozinha. Eu costumo dizer que o meu primeiro funcionário foi minha noiva. Eu botava ela para datilografar. Mas na época não tem computador, é manual, calcular da mão. Eu punha ela para datilografar e entregar. Meu primeiro emprego foi aos 14 anos no escritório, aqui de Limeira também, tá? Onde eu fiquei por 2 anos, fui para uma outra empresa. E aos 18 anos, só com curso de técnico de contabilidade, não tinha ainda um nível superior, eu conseguia ingressar numa indústria para trabalhar e ser o contador, assinar o balanço dessa empresa, com uma ajuda de um grande amigo meu até hoje, o Nivaldo Esquisato, e eu passei a ter a mentoria dele para já ser um contador com 18 anos, assinando como técnico ainda. Essa empresa me deu a possibilidade de ir para o curso superior, questão de salarial, né? Fiz um curso no 89, 92, me formei, me diplomei, bacharelado, registro. Aí eu tinha o sonho da faculdade com os amigos, abrir um escritório de contabilidade. Mas quando você está dentro de uma empresa, dentro de um local que você tem uma relativa segurança com um salário razoavelmente legal, você se sente com medo de empreender. Essa é a verdade. Eu também tenho esse lado da visão do empreendedor. Você tem medo de empreender, porque você está numa área de segurança. Por isso que eu digo, o que o Jacques falou, eu vou falar de uma outra forma. Contador de empresa é passarinho de gaiola. Quando abre a portinha da gaiola, ele tem medo de voar. É bem assim, tem medo de voar. Assim como muitos outros empresários, muitos outros ramos que têm muita capacidade, muito conhecimento dentro do ramo que está como empregado, não sai para fazer o próprio negócio porque tem medo de voar. E o medo fecha portas. Mas ali eu ainda fui
por 18 anos nessa empresa, cheguei a diretor na empresa. Então, eu também tive uma boa carreira lá dentro, o que me deu sustentação para ter condições técnicas, financeiras para abrir o escritório em 2004, quando eu saí da empresa depois de 18 anos. Fundei o escritório e os primeiros anos de qualquer negócio, assim como da contabilidade, não é para ganhar dinheiro, é para investir. Porque antes de ganhar, você tem que investir. Você tem que buscar retorno do que investe. Então e o Edjacson acompanhou nessa fase lá em 2006. Então foram de 2004, abertura em setembro, até 2007, colocando dinheiro no negócio. Porque ele vai crescendo aos pouquinhos. No nosso ramo, você vai fazendo um cliente, 2 clientes, do cliente vira 4, do 4 vira 6, do 6 vira 8. E é assim que cresce, só que claro que nós temos uma receita recorrente e fez que isso fosse crescendo. Não só por ter clientes, por ter qualidade, responsabilidade e um trabalho muito sério, que eu implantei isso desde o princípio. Sempre trabalhei isso com os colaboradores internos, o Edjac trabalhou nessa fase, hoje ainda nós pregamos isso, porque nossa essência é dizer, o cliente perguntou, ligou, a gente pode dizer que não sabe fazer, isso não é vergonha. Pode dizer, eu não sei, eu vou entender, vou estudar, vou aprender como é que se faz alguma coisa, porque a gente não sabe 100% nunca na vida. Quem disser que sabe tudo está mentindo. E, com isso, a gente criou essa filosofia, sempre atender o cliente, sempre dar retorno. Mesmo que a gente seja para falar para o cliente, olha, isso eu não sei, eu vou demandar um tempo, mas vou te responder. E estamos aí trabalhando junto hoje. A parte da nossa parceria ele já expôs. Praticamente você entrou no começo, então, da Labasse. 2 anos depois que abriu, ele entrou. Na fase que eu estava no início lá, ele entrou para estagiar conosco. Exato. E aí, como é que foi esse início do Ed lá, Jefferson? Como é que você enxergava ele? Assim, nessa época. Cara, ele sempre foi aplicado e diferenciado. O que é uma pessoa aplicada e diferenciada? É aquela pessoa que não se abstém a fazer apenas o que lhe é dado. Esse é o funcionário que a gente tem necessário, mas que não é o mais... que tem a possibilidade de crescer mais dentro de qualquer instituição, dentro de qualquer empreendimento. É que quem vai crescer é o perfil dele, que fazia contabilidade, se interessava em falar de alguma coisa a respeito de lei, a respeito de algo que ele tinha visto, consultado. Na época a gente falava sobre a ISO do escritório, ele não era da área dele, mas ele se aplicava em ler e falar isso comigo, né? Pedia um tempo, posso falar com você? Chamava, vinha dar ideias. Então, o melhor colaborador é aquele que cumpre o papel e ainda consegue te trazer ideias. Não aquele que vem só com o problema. Tá, nós temos um problema aqui. Melhor colaborador. Nós temos um problema. Eu vejo 2 caminhos, esse e esse. Pode ser que eu siga um ou outro, ou pode ser que eu tenha um terceiro. Mas ele já teve o trabalho de mentalizar o que fazer com aquilo. E é isso. E agora... Nosso amigo. Sabemos que estamos num momento que o leão está em cima do brasileiro. A gente sabe que o Estado brasileiro ele gasta mais do que arrecada. Então, cada vez mais ele quer arrecadar mais. E uma das formas dele arrecadar mais é apertar a fiscalização. Estamos na época da declaração do imposto de renda da pessoa física. Sim. E muitas pessoas têm dúvida. O que declaro, o que não declaro, o que posso, o que não posso, quando declarar. E todas essas dúvidas, nossos amigos aqui da Labasse irão tirar agora. Então, nos acompanhe de perto e você irá entender melhor sobre a declaração do imposto de renda, porque uma declaração errada pode colocar em risco o seu patrimônio, porque é multa, é juros, é muita coisa que pode acontecer. Então, gostaria de abrir a pergunta aqui para o Ed. O Ed, me fale um pouco sobre o imposto de renda, até quando pode ser feita essa declaração, quem é obrigado, quem não é. Passa um resumo e aos poucos nós falaremos também, porque quem não conhece, eu fiz a minha primeira graduação do curso de Ciências Contábeis. Logo em seguida eu fiz Direito, mas sou sincero, como o Jefferson falou, de contabilidade eu nem falo nada, porque eu não cheguei a atuar na área. Mas a gente tem um conhecimento teórico. Tem a teoria e tem a prática. Então,
Para você que quer ter sucesso no seu negócio e não ter erro, tem que ter um bom contador, amigo e um bom advogado. Aí você vai ter sucesso. Ed, por gentileza. Bom, a história do imposto de renda, ela começa aproximadamente em 1870, né? Só para abreviar um pouco a história, que a ideia do imposto de renda era uma arrecadação que ela foi efetivada pelo governo na época para suprir as guerras, né? Toda vez que se existia uma guerra, chamava-se os senhores feudais e, vamos ratear a conta, a ideia seria essa. Com o passar dos anos, a ideia foi, ao invés de toda vez que existia essas guerras, existia algum conflito, vamos passar a arrecadar um pouco mensal. Mas arrecadar sobre o quê? Sobre a renda, né? Então ali, os senhores feudais tinham uma parte das suas colheitas, café, algodão, trigo, entre outros, que acabavam contribuindo para que o governo, né, vendesse isso e fizesse dinheiro para suprir essas necessidades. Porém, né, muito, né, dinheiro no caixa do governo, os olhos acabaram a preencher isso, foi se expandindo, né, não só para os senhores feudais, mas para os pequenos, né, para as empresas. E hoje o imposto de renda, a gente deve lembrar quem que paga imposto de renda. Primeiro ponto, quem tem renda, né, e que tipo de renda. Então a gente tem hoje no Brasil vários tipos de renda que são sujeitas ao imposto de renda. Entre elas, por exemplo, trabalho assalariado, né? Entre outras, como vendas, né, de imóveis, vendas de carro. Se você tiver uma renda, né, a oferir algum tipo de ganho, você está sujeito ao imposto de renda. Então, resumidamente, o imposto de renda é isso. O Jefferson, eu queria até entender que aí a gente aqui já... Por que o empresário tem tanto receio do imposto de renda? Qual que é o terror que fica por trás disso? Às vezes falta de informação, ou alguém... Porque, assim, muita gente fala... Um fala uma coisa, outro fala outra. Quando chega pro empresário, fica desesperado. E a gente encontra isso no escritório. E por que é o terror de todo empresário, é o imposto de renda. Por que se dá isso daí, Jefferson, na sua visão? Olha, um dos primeiros pontos foi o próprio problema que a Receita Federal imputou na cabeça do contribuinte. Aqueles comerciais, hoje não estão tão assim acirrados, mas do leão que quer te pegar. Isso já é meio assustador se você pensar do ponto de vista de um leão que quer te pegar. Mas isso é fato. Aí você junta, na prática, o que acontece? Aqueles contribuintes que tiveram, por alguma razão, a fiscalização mais severa e foram autuados, a autuação é pesada, principalmente dependendo do valor financeiro ali que esteja envolvido. Então, existem coisas milionárias. E isso a Receita Federal faz questão de mostrar dentro da mídia jornalística sempre alguma coisa. Isso é uma estratégia óbvia deles. Isso assusta. Aí o empresariado do lado de cá é um povo que não tem assim muito perfil de que vai estudar, vai analisar a legislação. Muitas vezes nem, infelizmente, deveria fazê-lo, mas nem a própria legislação da própria empresa, qual é a sua tributação, muito menos a pessoa física. Fora isso, nós temos a questão do empresário desorganizado, que faz negócios pessoais e não tem documento, perde documento, não sabe onde está a informação sobre compra disso, venda daquilo, é o mais normal. Ele simplesmente não sabe o que tem, faz declaração, esquece que comprou um carro, faz declaração, esquece que teve renda não sei de onde, para na malha. Esses são... Eu acho que o maior desafio é a desorganização do contribuinte. O contribuinte, na hora do imposto de renda, gera o medo, ele tem que arrecadar ainda a documentação e as informações que estão perdidas. Eles deveriam se organizar um pouquinho mais. Esse é o que a gente gostaria de ver os contribuintes, não só nós, mas no geral. Então, assim, o maior problema é porque já às vezes começa desorganizado. Sim. Seria isso, né? Sim. Então, aí depois, quando... E aí não tem um conhecimento, aí busca o contador já na hora que vem uma notificaçãozinha, que vem um papelzinho ali diferente. Ainda quando nos procuram no tempo da declaração e nos contratam, a gente dá a consultoria, o apoio para que ele busque as informações e o caminho correto para regularizar o que ele tem ali. Mas a gente tem o pessoal que quer economizar. Né? Nós temos, a gente conhece vários, querem economizar. Ele mesmo faz.
A gente passa um orçamento e ele acha caro. Normal, direito dele, nenhum problema quanto a isso. Mas quantas das vezes a gente já não trabalhou nessa condição e ele volta para a gente retificar, corrigir o problema que já está na malha fiscal. Sempre no fim, né? Geralmente, quando passa o período do imposto de renda, né? Hoje, nós estamos falando aí que até a data de 30 de maio. Após esse período, entre junho e julho, o escritório chove de gente nos procurando para correções do imposto de renda. Cair na malha fina. Aí eles começam, fiz sozinho, fiz com um amigo, meu pai que fez, etc. Uma pessoa que talvez não tenha o domínio e o conhecimento dessas estratégias e regras que hoje são impostas pelo fisco. O que eu costumo falar, que o barato sai caro. Então, às vezes, para refazer algo, vai ter que pagar uma pessoa novamente e pode ser que ainda tenha que pagar uma multa junto à Receita Federal. Então, a gente fala aí para os nossos amigos empresários e empreendedores não deixar para a última hora. Converse com o seu contador ou procure um contador de confiança para que possa fazer as declarações, as mínimas exigências, né? Porque, como o Jefferson falou, tem empresário, vai levando e muitas vezes nem sabia, porque a pessoa, em tese, ela começa a vida dela ali, quase não ganha nada, não está preocupada. Aí a pessoa começa a empreender, começa a vir um faturamento alto e muitas vezes ela só vai procurar de fato um contador depois que já foi notificada e muitas vezes não tem retorno. Já é um valor muito acima das multas. Queria que vocês contassem algum caso, provavelmente, que vocês já tenham pego de algum empresário que vocês se lembrem da cabeça que foi notificado ou levou uma multa pesada, que ele talvez foi mal assessorado e chegou até vocês e vocês ali conseguiram de alguma maneira aliviar o problema dele. Olha, aliviar, eu tenho um caso, amigo pessoal, mas ele tinha um outro contador que trabalhava com ele. E ele tinha muita confiança nessa pessoa, tanto que ficou lá. Aí ele foi notificado pela Receita Federal. Não caiu na malha, ele já foi notificado direto. Era uma declaração de 3 anos anteriores ao período atual da época. O que aconteceu, resumindo, o contador que fez para ele declarou a renda, declarou o que ele comprou de carro, imóvel e tal, jogou tudo lá. No final das contas, existe uma regrinha simples, saber se o que você tem de investimentos, gastos pessoais, fecha a conta que você recebeu. O dele não fechava. Os investimentos dele superavam a renda oficial que ele tinha declarado. Ou seja, ele tinha alguma renda não declarada. Ficou claro, objetivo para a Receita Federal na declaração. Ele foi já chamado para autuação. Quando ele foi lá, já é a autuação pronta. Essa daí, fizemos a defesa administrativa junto com o advogado que ele contratou, só que eu trabalhei na regularização das declarações posteriores na reanálise. Então, eu fiz uma reanálise de todo esse trabalho para ele, das outras 2 ou 3 anos seguintes. Mas naquela, ele foi autuado. E a autuação, ele pagou 75% do valor, eu não lembro na época, mas do valor X que ele devia, a multa de 75% se paga até o prazo lá. Ele recorreu, não pagou 150% de multa do valor da operação, do negócio, fora o cálculo de imposto de renda de 27,5% com multa e juros. Nossa, ficou pesado. Ficou pesado. Essa questão, foi bom que você falou, Jefferson. Aí o pessoal que está nos assistindo, pelo que vocês acompanham há anos, o que mais dá problema que a pessoa pode cair na malha fina? Que vocês mais pegam? Os erros mais comuns na declaração, Ed? Um dos erros mais comuns, além de rendas ocultas, vamos dizer assim, evolução do patrimônio. A declaração do imposto de renda, hoje o programa, ele não só visa captar que você declare a sua renda, mas exatamente como o Jefferson falou, a evolução do patrimônio, né? Como é que, exemplo, uma pessoa que adquiriu lá 30 mil reais de renda ao ano, declara que comprou um carro de 500 mil reais. A evolução. Como aí, nesse mesmo ponto, a própria Receita já disponibiliza campos, né? Para que você declare, exemplo, foi parcelado, foi à vista, como foi isso? Então, a declaração de imposto de renda hoje ela não visa somente
captar a renda dos contribuintes, mas também a evolução patrimonial. E muitos empresários caem na malha fiscal justamente por ser um dos motivos maiores, porque por terem rendas ocultas ou não registradas devidamente, é normal, né, com essas rendas, a pessoa às vezes quer comprar um imóvel, a pessoa às vezes quer fazer algum investimento, como aconteceu com esse caso do nosso amigo, e isso não tem uma renda oficial, isso não foi tributado. E aí ele joga isso na declaração ou não, e é aí que ele é autuado. Ótimo. Teve casos lá no escritório que já chegou pessoas, questão de pensão alimentícia. Na declaração do imposto de renda, que Aí é... pensão alimentícia, Sim. tanto para quem paga como para quem recebe, que tem que ser declarado. E isso aí é um tema que às vezes a pessoa declara, e também os beneficiários, né, os dependentes. O que pode, Jefferson, colocar para deduzir fora pensão, dependente? Tem mais alguma coisa? O pessoal escuta muito falar questão de médico, também pode deduzir, tem gente que pede até pra gente, vou declarar um imposto de renda, dá a nota fiscal, a gente fornece, tudo mais. Quais, então, esses casos que a pessoa pode, muitas vezes, tentar deduzir? Lógico, não pode ser o jeitinho brasileiro, né, Jefferson? Hoje não tem muito jeitinho. Hoje não. Acabou o jeitinho. As deduções, vai desde a dedução do INSS retido em alguma renda que ele teve, como você bem falou, a pensão alimentícia, os dependentes declarados, o valor é baixo, até eu considero baixo, porque desde 2016 permanece os 2.275. A despesa com instrução própria ou de dependentes, que hoje dá R$ 3.700, independente, porque é um teto, tá? Entendi. Independente do valor que você investiu na educação do teu filho, o limite é 3.700. Eu tenho aqui um caso que eu estou fazendo, faculdade de medicina, a pessoa gastou 140 mil, 3.700 vai reduzir. É isso. Exato. Os gastos com a saúde. Os gastos com a saúde envolvem os médicos de forma geral, clínicas, laboratórios, hospitais, exames, medicamentos não entram. Por isso é bom o contribuinte saber. Muitos acham que notinha de remédio, porque tem alguns remédios, aí já peguei nota de 21 mil reais. Então tem remédios caros, dependendo do tratamento. Mas remédio, infelizmente, não entra. Observações que tem que ser feitas. Não existe limites para a despesa médica, para deduzir despesa médica, é sem limite. Mas, eu já adianto, eu não sei o percentual que a Receita Federal considera em relação ao rendimento, que se você ganha lá 100 mil e jogou lá 10, 15 mil, beleza, vai passar de boa. Eu percebo que aí dentro dos 30% acima, isso é percepção minha, os 30%, você vai cair na malha fiscal. Não importa que esteja tudo regular. Você vai ter que demonstrar que você pagou aqueles valores, que você tem a renda, que já está lá, mas vão pedir a demonstração dos recibos. Vão pedir, você vai ter que passar pela análise dos documentos, tá? Então, valores elevados de despesa médica não são proibidas, entretanto, uma maioria vai cair dentro da malha fiscal. Mas a gente fala, o que é despesa elevada para você, Jefferson? Para minha renda é uma, para a sua é outra, para cada um. Então, eu acredito que seja dentro de um percentual de rendimentos tributáveis desse contribuinte. Isso vai ser considerado. Mas é basicamente isso. Agora, resta saber se todas essas deduções que nós estamos falando, se não é mais, dependendo da renda do contribuinte, se não é mais compensatório você usar o desconto simplificado, que permite deduzir 20% da sua renda. Existe um limite, né? 16.754. Esse é o limite. Mas somando todos esses rendimentos, todas essas deduções que eu te falei, se ele chegar num limite que seja inferior aos 20%, compensa os 20%. Mas isso o próprio sistema, o próprio programinha da Receita vai fazer. Basta lançar todos os seus direitos de dedução e comparar ali o que é melhor, deduzir as despesas ou abater o 20%. O sistema, nisso, ele é eficiente, ele vai te apontar o melhor resultado. Desconto simplificado ou desconto com as deduções no regime completo. Muito bom. Eu queria entrar num tema aqui que esses dias estava em alta. E eu queria entender a visão de vocês. Eu já até conversei com o Ed um pouco. Questão lá que o governo ia
taxar os Pix, depois voltou atrás, aí disse que ia manter. E você sabe como é que é o povo, né? Quem tem empresa, Como é que isso fica na prática, na visão de vocês? Porque ia taxar, depois não ia, mas aí depois que fala que vai, não vai, tem gente que fica com o pé atrás aí. Eu fico, até conversei com ela, e aí, vai, não vai? Como que vai ficar essa situação? Na parte prática, o que vocês entendem? Aí pode até explicar melhor, né, para o pessoal entender, para ficar mais tranquilo também, ou não. Vamos lá. Na verdade, a instrução normativa da Receita, ela nunca falou que ia taxar, né? O que aconteceu, por exemplo, naquela época, né, com todo respeito, mas é que muitos influencers, né, foram para a internet e fizeram um verdadeiro estardalhaço no país, isso é a verdade. Por quê, Ed? Porque eles literalmente saíram falando que a Receita iria taxar, né? E isso gerou pânico na população. Na verdade, a primeira instrução normativa aí que ela foi revogada, ela alterava, né? Hoje, desde 2014, existe a e-financeira, que é o movimento, é o monitoramento das nossas movimentações bancárias. E qual é o teto, né, dessa primeira legislação, dessa primeira instrução normativa? R$2.000. Agora, em 2025, o governo soltou que ia alterar isso de 2.000, que está desde 2014, para 5.000. Porém, repito, por alguma falta de conhecimento, foram para a internet e divulgaram uma certa taxação. Em partes, a minha opinião particular, eu até acredito que a ideia do governo, sim, seria uma futura, mas não foi isso que estava escrito na instrução normativa. Mas, repito, com isso, o governo visava fazer o quê? A evolução patrimonial. Então, a minha opinião pessoal, o que era pior? Desde 2014, a gente tem uma trava, através da financeira, que monitora seus movimentos a partir de R$2.000. O governo iria ampliar isso para R$5.000. Fizeram, né, uma bagunça no país, o governo revogou e voltou para os 2.000. Então, ou seja, eles diminuiu a margem, né, que a pessoa tinha, de certa forma, para monitorar a movimentação do Pix. Lembrando só que essa financeira, quando ele fala 2 ou para 5.000, nós não estamos falando o valor que você tem na conta. Eles movimentam não o que entra, o que sai. Isso. São os débitos. Então é o que débito. A sua conta, que você está tendo débitos somados acima de 2.000, está sendo informado para a Receita Federal. Exatamente. Ou seja, a maioria da população pode estar nessa condição aí, quem movimenta banco hoje, né? É porque todos os dados hoje a gente está vendo, é tudo cruzado. Quem acompanha, quem está vendo, sabe aí o momento, sabe que está apertando. Então, sim, eles falam que não, mas tudo é visto. Eles têm o sistema lá, ainda mais o sistema, o que eu costumo brincar, e não sei se vocês vão concordar, que a única coisa que de fato funciona de fato no Brasil é a Receita Federal. Tem os melhores programas, tem os melhores sistemas, tem os melhores investimentos. Outras áreas a gente não vê tanto, segurança, educação, saúde, mas a Receita Federal, você vai na Receita Federal, em qualquer posto, tem os melhores computadores, o negócio apertou, já vai. Então, com o sistema e com a inteligência artificial que veio para ficar, e com certeza vai também estar sendo colocado nos sistemas da Receita, ali vai praticamente, se for para apertar o cerco, vai ser complicado. O que eu costumo falar é que o brasileiro, se tivesse vendo o seu imposto retornando, eu teria certeza que ele pagaria com gosto. Porque no Brasil, infelizmente, tem uma cultura de que o imposto ele não volta. Hoje a gente paga o imposto, porém a gente tem que pagar um plano médico particular. A gente paga imposto, muitas vezes, quem tem uma condição melhor, paga um condomínio caro para não ter problema com a segurança. Então, se fosse um país que o imposto retornasse, provavelmente, mas infelizmente a gente tá nessa fase, a gente também não pode arriscar perder o patrimônio porque não quer pagar o imposto. Então, por isso a importância de ter aí um bom contador. Aí chega no momento que está crescendo na vida, comprou um imóvel, Jefferson, comprou um imóvel, valorizou, vendeu, tá tudo certo, segue a vida? Como que fica essa questão? Porque a gente acompanha lá também,
dá muito problema essa questão de imóvel comprado, vendido. Como que fica essa questão aí perante o imposto de renda? O imóvel, vamos começar do princípio. Não importa que seja um negócio, muitas vezes só no contrato, via imobiliária. Vamos falar via imobiliária, que ela vai passar o DIMOB informando que você comprou ou vendeu o seu imóvel lá, inclusive vai informar aluguéis, se você recebeu. O cartório, passou a escritura, comprou o cartório, vai passar uma declaração, o DOI, também, que dói mesmo, né? Dói para quem não declara. Vai passar para a Receita Federal, ou seja, a movimentação de imóvel está toda rastreada. Agora, vendeu, você tem que analisar o seu patrimônio. Tem condições de benefício? Tem. A pessoa que tem a posse de um único imóvel, propriedade de um único imóvel, ela tem ainda um benefício fiscal. Ela consegue vender com isenção esse único imóvel residencial, diga-se aí apartamento ou casa. Ah, tem um barracão. Não vale. Tem um prédio comercial. Não vale. É imóvel residencial, só para essa condição. Mas tem uma isenção se o valor do imóvel for vendido até R$440 mil, desde que tenha a propriedade desse único imóvel. Ah, eu tenho 2 ou mais imóveis, vou vender acima. Aí você vai ficar com a situação seguinte. Se você vender esse imóvel por 500 mil, 1 milhão, vamos dar números aqui porque as pessoas gostam de ouvir números. Vamos dizer que vai vender um imóvel de 1 milhão que você comprou há anos atrás por R$500 mil. E você está tendo um ganho de 500 mil, que a gente chama de ganho de capital. Nesse valor, na teoria, você vai pagar 15% do ganho, 15% dos 500 mil. É um valor considerável de tributação. O que você pode fazer para não ser tributado? Se você for vender para adquirir um novo imóvel residencial para você, porque você está melhorando, comprando um imóvel maior, um imóvel mais moderno, alguma coisa assim, e reinvestir esse 1 milhão ou mais, você não vai ser tributado no prazo de 180 dias após a venda. Você tem esse benefício de utilizar essa condição. Entretanto, tanto a venda do imóvel de 440 quanto no prazo reinvestindo em 180 mil, você não pode repetir a operação por 5 anos. Não dá para virar um comerciante de imóvel. Entendi. Com esses benefícios. A lei justamente previu que tinha que cortar de alguma forma. Então, a cada 5 anos você pode usar um ou outro benefício. Depois tem que aguardar 5 anos, tá? Então é aí que pesa a venda de imóvel. A pessoa esquece muitas vezes de analisar qual é o custo pós-venda, quando ela quer transformar o imóvel em dinheiro, por alguma razão pessoal. Às vezes ela tem um imóvel de 1 milhão e quer comprar um de 500 por alguma razão. Ela precisa de 500 na mão. Ela precisa disso daí. O que acontece? Vai pagar tudo proporcional. Tanto o custo quanto o valor de ganho vai se tornar proporcional aí. Aí eu transformei nesses valores porque pagaria proporcionalmente sobre 250 mil reais. Nós estamos transformando um custo aí de proporcionais. Mais ou menos sobre isso, tá certo? Mas é possível ela vender por mais e ficar com o dinheiro pagando o imposto da diferença que ela não transformou no novo imóvel. É o pulo do gato aí, né? Interessante demais. Vamos lá. A gente aqui costuma também fazer algumas perguntas assim, objetivas também, né, doutor Everton? E o que assim, qual que é os maiores mitos assim que vocês ouvem sobre imposto de renda que o pessoal fala na praça aí, que a gente vê, né, o pessoal no dia a dia? Qual que é os maiores mitos que tem nesse longo aí dessa trajetória que vocês já vêm trabalhando? As famosas lendas urbanas, as lendas que mais aparecem aí na... Por incrível que pareça, por exemplo, transferência bancária. Às vezes a pessoa recebeu... Nem tem renda para isso, mas alguém colocou um dinheiro, a mãe colocou, o pai, precisava só passar pela conta, algum problema financeiro, eles já ficam desesperados nessa época. Passou um dinheiro pela minha conta, mas nem é meu, eles ficam desesperados. Outro mito, né? Por incrível que pareça, até tem isso hoje, né, Jefferson? Cliente ou amigos que ele tem imóveis, ele tem dinheiro, ele trabalha honesto, ele morre de medo de colocar as coisas no nome dele, porque ele fala que vai ser pego pela Receita Federal. Esse é o que eu mais ouço. Um monte. Eu não coloco nada no meu nome. E aí você vai analisar a situação dele. Ele tem um trabalho honesto, uma empresa justa, tem funcionários registrados, está tudo correto.
Aí eu pergunto, por que você está colocando móveis no nome de terceiros? Ou seja, de certa forma, ele está até prejudicando o terceiro. Porque o terceiro, às vezes, que ele coloca, não tem uma renda oficializada. É uma pessoa que ganha ali 20 mil, ele coloca um imóvel de 400 à vista, porque não está parcelado, né? Como que uma pessoa que tem uma renda dessa... Então, acaba que, de certa maneira, isso é um mito. Que no passado, como eu expliquei aí na época, tinha-se aquele medo. Olha, o governo vai pegar tudo que você tem. Então, é muito comum hoje, em 2025, a gente pegar a casa assim, eu não tenho nada no meu nome, eu não deixo nada, tá em nome de terceiros. Isso é um grande mito hoje, que é pura verdade. Lembrando que o imposto de renda é se você teve renda. Simples, né? Sim. Tem renda. E outra, né? Eu acho que aqui a gente sempre fala que é um podcast de empreendedorismo. O empreendedor ele tem que ter isso na mente, né? Quanto mais você declarar, se tiver tudo certinho, mais crédito você vai ter na praça. E é isso que eu acho que é um ponto que eu vejo hoje em dia. Ah, não sei se declaro. Ah, meu querido, se você tiver tudo ok, você vai ter mais linha de crédito, né? Perante os bancos, você é bem visto, porque tá declarando tudo certinho, até margem, liberar, é o que eu vejo. Pô, preciso de um imóvel maior, mas tem esse medo aí, esse mito, e não cresce, né? E tem até Igor, uma coisa que os bancos estão fazendo muito hoje é assim, muitas atividades paralelas não declaradas, né, na empresa corretamente, tudo por fora, os bancos hoje estão notificando clientes a se retirar do banco. Porque é comum dentro do escritório eles pedirem um documento que se chama declaração de faturamento. Ou seja, os bancos hoje, através da financeira, o gerente da tua conta, ele gosta muito de você. Só que tá passando muito dinheiro lá, ele fala, Jackson, da onde tá vindo isso? Eu falo, lá do escritório. Aí eu apresento uma declaração, muitas vezes, da Receita Federal, aquilo, meu faturamento, as notas que eu emiti, exemplo apenas de 100 mil reais. Olha, faturei 100 mil. E o gerente do banco, ele tem acesso à nossa conta. Ele olha e fala, puxa vida, passou R$1 milhão. Não condiz com a verdade. Isso está sendo muito comum no escritório. Pessoas estão nos ligando e dizendo, olha, recebi uma carta do banco, eu tenho 30 dias para retirar os meus recursos de lá e migrar para outro banco. Isso está acontecendo muito, porque justamente falta de registro de patrimônio, operações de terceiros que são colocadas às vezes dentro da empresa, simplesmente pelas movimentações financeiras. Um outro ponto que eu quero deixar aqui registrado é que os bancos são obrigados a informar a Receita Federal sobre operações suspeitas. Então, não só a Receita, como o COAF, como né? o COAF, que administra toda ele a questão da obrigado, investigação da lavagem de dinheiro. porque simplesmente você pode estar lavando dinheiro, entendeu? Repito, você é empreendedor que acorda cedo, trabalha, está praticando uma atividade honesta, por que praticar isso de forma irregular, trazendo mais risco para o seu negócio, trazendo risco para o seu patrimônio? E muitas vezes ele fica com medo da Receita Federal e o próprio gerente bancário dele é quem vai fazer a denúncia e muitas vezes ele não sabe. O que eu costumo dizer? Todo problema tem solução. Então, exemplo, sou daquela premissa que antes de vir um problema, já se antecipa. Eu todo ano faço meu check-up com um médico. Por quê? Se aparecer alguma coisa, Ed, Perfeito, eu já vou começar o tratamento. Tem gente que não, né, doutor Igor? Já fala, não, eu tenho medo de médico, que aí você vai, aí que descobre. Não. Exemplo, se você quer evitar um problema, já tem um bom jurídico que antes de dar o problema, vai ser fácil, não vai ter, ou se tiver, vai ser amenizado. Então, assim, você empresário que está crescendo, tem que ter um bom contador para poder falar o que pode, o que não pode, te instruir e alavancar o seu patrimônio, que hoje não tem como você ser um empresário, empreendedor de sucesso sem ter a sua receita, os seus ganhos todos declarados. Vai ter que pagar um imposto? Vai. Porém, você vai crescer de uma maneira sustentável, eu diria. Senão você cria um castelo de areia e depois é capaz de perder o patrimônio. E o que eu falo para você, empreendedor, que está pagando imposto? Agradeça a Deus porque o negócio está indo bem. O que eu tenho a filosofia? Eu vi um podcast, eu acho que esqueci o nome, o dono da Polishop,
Apolinário? João Apolinário. Que aula ele deu? A partir daquele dia eu falei, não, eu quero pagar cada vez mais imposto. Então, do problema do limão, faço uma limonada. O que o pai do João Apolinário falou? Se eu estou pagando imposto, é porque eu estou faturando. Então, quanto mais imposto paga, é que mais ele está faturando. Lógico, por isso que faça um bom planejamento tributário com os ótimos contadores, que no Brasil tem leis que às vezes você pode estar pagando, que eu já vi muito empresário pagando imposto maior do que realmente ele deve. E também, muitas vezes, até no imposto de renda. E aí, pagou a mais, Sr. Jefferson, tem como restituir? Só se pagou a guia errada, senão não restitui mais. Uma vez escolhida a forma que vai tributar, está tributada, você não modifica mais. E isso acontece muitas vezes até por uma falha, que eu volto lá no que eu falei no princípio, a desorganização. Eu já fiz declaração onde era melhor descontar 20% da renda e tributar. Era a melhor opção. Aí o sujeito aparece depois com uma situação que transformaria melhor na completa, de fazer todas as deduções. Não muda mais. Uma vez passado o 30 de maio, fechado o período, você não muda o regime que você escolheu dentro da fase da entrega. Não tem mais jeito. Esse exemplo que o Jefferson falou, em 2024, por exemplo, nós atendemos produtores rurais. É um dos nossos expertise. Por exemplo, o contador anterior de um grupo, né, de fazendeiros, ali estava fazendo a declaração desses produtores rurais, como o Jefferson falou, no modelo de 20%. Aí, a princípio, eu falei, como contador, acredito que ele escolheu a melhor vantagem para o cliente. Porém, né, esse cliente ele é um cliente extremamente organizado nas suas contas. Tem sistema, paga consultoria, os tratores registrados, todas as propriedades, toda a produção de laranja, ela sai com nota fiscal, tudo devidamente, nota dos insumos que é utilizado. Então, nesse critério, eu pedi que ele me desse apenas um relatório gerencial do sistema deles. E eu pude apurar que, por exemplo, a base de cálculo que foi pago os impostos foi absurdamente muito maior do que se ele tivesse declarado a contabilidade correta do produtor rural. Tudo que ele faturou, menos todos os insumos e gastos que ele teve. E aí, eu falando aqui para vocês, amigos, eu tô falando de mais de 530 mil reais. Pagos a mais. Valor que eu apurei, 130 mil reais. Só que, repito, eu não consigo mais, né, para isso, mostrei ao cliente, recuperar, retificar. Por quê? Uma vez que o outro contador escolheu o regime errado... Não muda. Não muda. Tem uma premissa no direito que vai de encontro com essa sua fala, Ed, que no Brasil, quem paga errado, paga duas vezes. Essa é a realidade. E isso aí, realmente, o imposto de renda, por isso você tem que ter pessoas aí ao seu lado. E uma coisa que muitas pessoas têm dúvida é questão de regime de comunhão parcial de bens, universal, são casados, um só declara, o outro declara. Quem é casado, em tese, faz uma ou duas, Jefferson? Se forem casados, o regime deve ser, e os dois tiverem renda, o casal tiver renda, os dois separados, por questão da renda. Porque a renda unificada, muitas das vezes, 99% vai aumentar a tributação, tá? E no caso da restituição, diminui a restituição quem está nessa condição. Então, por conta de renda, separados, sempre separados. Se o casal tem rendas, declarações separadas. Cada um adota o melhor regime tributário para a sua declaração. Vamos só pensar o seguinte, uma renda menorzinha, a gente pega dois casal de 40 mil reais, que estaria pagando em torno ali dos 17%, juntar vai pagando os 27%. Então, não vale a pena botar 80 mil na declaração. Separados. Questão dos bens. Os bens você declara em qualquer uma das duas declarações, tá? Eu costumo dizer que se for exceto no regime da separação total de bens. Cada um tem seu patrimônio próprio, também tem isso, tá? Então, é o único que envolve separar tudo é a separação de bens. Além de separar a renda por conta de tributação, exato, os bens são separados porque o regime já prevê essa condição. Vocês muito bem sabem disso. Já no parcial,
ou total de bens, os bens podem ser declarados, aqueles de comum, né? Aqueles bens comuns ao casal, podem ser declarados tanto em uma quanto em outra declaração. Não faz diferença na qual vai estar os bens. Por quê? Vocês, não sei se vocês já observaram, fizeram ou leram lá. Na declaração você informa que se é casado, lá você possui cônjuge, sim, e pede o número do CPF do seu cônjuge na sua declaração. E vice-versa, o seu cônjuge também tem que pôr. Só que vocês têm que informar o CPF do seu cônjuge quando casado, fazendo separado, porque a Receita vai cruzar a renda. Se a renda do casal permite ter um patrimônio que muitas vezes o que acontece? O casal, vamos dar um exemplo hipotético, o casal teve lá 200 mil de renda e comprou um carro de 100 mil à vista. Tá, pôs tudo no nome do marido lá. E ele tem a renda, tem outras coisas e tal. Fala, mãe, a renda dele, se você pegar os 200 mil que ele gastou de saúde, não sei o quê, faltou dinheiro. Não faltou, tá na dela. A Receita faz a ligação das duas rendas com o patrimônio para ver se a evolução é compatível ao casal. E isso precisa estar declarado em alguma das duas ou não há necessidade? Quando é esse caso que você toda falou. Toda declaração é separada e com patrimônio tem que, nas duas declarações, informar o CPF do outro parceiro. A própria Receita já faz essa ligação. Mas você, como contribuinte, precisa declarar. Eu declaro o CPF da minha esposa. Minha esposa faz a dela, declaro o meu CPF lá. Para que a Receita entenda quem. Se um não fizer, já. Se não fizer, nesse exemplo que eu dei, não colocou, um colocou, outro não, a Receita vai estar manca. De um lado falta receita. De um lado falta receita. Ela vai te pôr na malha. Você ainda tem a possibilidade de corrigir e indicar. Não, mas tem a minha esposa. Se tudo estiver certinho. Então, recebeu a notificação da Receita, levanta a mão, porque ainda tem jeito, né? Tem. Aproveitar e falar da malha fiscal. As pessoas temem muito a malha fiscal. A malha fiscal não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? É um aviso, uma advertência. Você não foi notificado, você não está sendo fiscalizado ainda. São falhas de cruzamento hoje, automatizadas, que a Receita já libera no próprio ECAC, que você vai ter que fazer acesso. Ela não manda para você nada escrito, nem um e-mail, porque a Receita até hoje não vai notificar, mesmo quando for necessário, não notificará você, a não ser via correio. Ainda é o sistema papel, via correio. O máximo você recebe no seu e-mail, uma informação que você tem que acessar sua caixa postal dentro do ECAC. Então, vão estar lá as notificações de malha fiscal. A malha fiscal, então, voltando aí ao princípio da ideia, ela só é uma advertência de alguma possível irregularidade que o sistema eletrônico da Receita Federal já apontou. E você tem o prazo para que você faça uma retificação espontânea, sem risco de multa, sem risco de nenhuma advertência. É uma situação para que você espontaneamente se corrija. A coisa modifica a partir do momento que você não tome nenhuma atitude durante a malha, ela vai notificar, porque ela abriu um processo de fiscalização da tua condição. E aí, esse processo pode levar aquela condição a ser legal, não tem nenhum erro, só foi questão de provar. Como daí ela já abriu um processo de fiscalização, ela pode encontrar alguma outra irregularidade que não foi prevista, não foi vista eletronicamente, porque aí está na mão de um fiscal analisando. Aí de uma coisa pode puxar a outra. Você está escondendo uma coisa e mostrou uma tão simplesinha que podia ser acertada e não acertou. E aí ele encontra algo que muito contribuinte está escondendo. É a malha fiscal. Só assusta se você não olhar para ela e não der uma solução dentro do período que é possível. Mas você tem que estar atento após a declaração e ficar analisando lá dentro do ECAC. É o que eu falo. Chegou a notificação, já procura resolver o problema. Que o problema não resolvido, sim, ele se torna um problemão. Sim, mas lembre, não chega notificação. Vá você, contribuinte, para a sua caixa postal dentro do ECAC e olha lá. O contador só faz e enviou. Não temos o acesso constante. É isso que eu falo. Tem. Hoje, o que tem de gente caindo em golpe, porque todo mundo fica apavorado. Então, tenho vários empresários que me mandam toda semana... Cliquei aqui na Receita Federal, multa, delegado, tal. Receita Federal não manda e-mail, não manda notificação. Dúvida, abre lá o ECAC no gov.br ou entre em contato com o seu melhor contador, que ele sim vai te falar. É que nem banco, que nem... Não
é muito golpe hoje. Eu tenho certeza que clientes de vocês, infelizmente, já devem ter caído, que aí o golpista faz um estrago. E uma dúvida também que muita gente tem é questão de herança, que o pai deixou um patrimônio, morreu, precisa declarar, quando precisa, não precisa, o próprio governo já recolhe de fato. Como que é essa questão de herança, Ed? A herança é uma bastante dúvida, né? Porque assim que ocorre o falecimento, por exemplo, do proprietário do patrimônio, as pessoas já têm aquele pré-conceito de que, pronto, não precisa fazer a declaração porque ele está falecido, né? É comum isso, Jefferson. E é muito pelo contrário. Enquanto não acontecer o processo de inventário devidamente, né, judicializado, devidamente tudo repartido dentro do processo de inventário, mesmo que isso demore 1, 2, 10, não sei, você precisa ficar ali mantendo a declaração do falecido em dia, tá? E qual que é o momento, por exemplo, que esses bens vão ser repartidos? Uma vez com o inventário em mãos, né, aqui pelo nosso excelente jurídico aqui na nossa frente, feito esse belíssimo trabalho, no ano posterior, o que vai acontecer? Vai se fazer uma declaração que a gente chama de espólio. Tá? Essa sim é a declaração final do falecido. E é através dessa declaração que a gente vai começar a dar destino para aqueles bens. Um exemplo, a casa ficou com o filho tal, 50% do dinheiro em conta corrente com o CPF e tal. E a gente tem que dar destino e indicar o CPF. Então, toda essa repatriação que é feita dentro do inventário, na hora de se fazer a declaração do falecido, que é a declaração que nós chamamos de espólio final, essa é a declaração final, nós vamos começar a dar destino para os bens daquela pessoa. Por quê? Imagine que a sua família, né, seus pais têm um patrimônio muito grande e você não tenha, né? Você está estudando, venha ocasionar o falecimento deles e da noite para o dia você coloca lá uma casa de 1 milhão. Mas de onde veio isso? Então veja que tem todo um rastreamento. Você dá saída, né, aqui num CPF que está falecido, que morreu, e dá entrada no outro, informando da onde que está vindo a origem desses bens. Justamente porque, lembra que sempre focar na evolução patrimonial. É muito importante a gente focar nisso, viu? Deixa eu fazer mais um parênteses que, tanto dentro do inventário por processo quanto por escritura, se o advogado não estiver com a informação de qual é o valor de patrimônio do falecido dentro do imposto de renda, e for por valor, como muitas vezes acontece, não consulta o contador que faz a declaração dele e põe um valor aleatório lá porque acha que no mercado é melhor para o herdeiro. Eu vou dar um exemplo, uma casa que o sujeito comprou há muitos anos, a 200 mil, está lá 200 mil, mas hoje vale 2 milhões. A pessoa acha, vamos pôr 1 milhão, porque pelo menos fica 500 mil para cada um dos herdeiros, fica melhor, né? Fica. Só esquece que na hora que vai fazer a declaração de espólio do falecido, ele teve um lucro imobiliário e tem que pagar 15% de imposto de renda. Gera uma dívida para o CPF do falecido. Então, isso é uma coisa que acontece constantemente. Por isso, consulte o contador ou leve a declaração de imposto de renda para o seu advogado, porque o valor da transferência do inventário, do imóvel, dos bens, tem que ser coincidente com aquele que ele declarou no data da compra, que está lá na declaração de imposto de renda dele. Você aumentou, vai dar ganho de capital, vai pagar imposto, vai gerar imposto pelo menos no nome de falecido. E eu conheço vários falecidos que estão devendo para a Receita Federal. Detalhe, né? Vocês conhecem mais esse detalhe. A dívida do falecido, a Receita Federal está lá, cobrando. Ela vai um dia mais cedo, mais tarde, eu conheço um valor que vai ocorrer de entrar com uma ação de execução fiscal contra o falecido, mas contra os herdeiros, o que espólio, foi outro espólio, porque são eles os responsáveis pelo pagamento do espólio do falecido. Isso daí é uma dúvida que muitos têm. O herdeiro herda a dívida? A resposta é: ele não herda a dívida, desde que ou não tenha deixado patrimônio. Então, exemplo, se a pessoa morreu, tinha 50 mil e tinha 100 mil de dívida, 50 mil vai abater os 100 mil e vai ficar 50 mil negativo. Os herdeiros não recebem nada. Tinha 50 mil, dívida de 20, vai pagar a primeira dívida e 30 mil
vai pros herdeiros. Só que muitas vezes, nessa questão de executar tal, às vezes o dinheiro acaba indo direto para os herdeiros, só que ficou uma dívida lá atrás. Aí, nesse caso, Precisa ser quitado. vai sim executar, não o herdeiro, mas o dinheiro que ele recebeu, que ele não deveria ter recebido, porque era do espólio, né, do decursos do falecido. E acontece muito isso na prática. Esses dias chegou lá no escritório, estava executando os herdeiros, porque teve o inventário, receberam, só que tinha dívida lá atrás. E os filhos estão sendo executados. E aí só vai aumentando aí. É juros, é multa, é correção. E o triste é que você vê a família ficar para baixo, ficar mal, porque não entende a razão dele estar tendo que pagar uma conta de um falecido. E vai explicar isso. A maior dúvida é a explicação, né? Que a gente tem no escritório mas a dívida não morreu? Eu falei, depende. Ela morre dessa maneira, abatendo. Não tem... É a única dívida que morre, porque ela vai abater. Agora, você ficou lá e teve lucro, a dívida vem junto para morder um pouquinho ali, não tem jeito. Que papo gostoso, mas são muitas dúvidas e a gente fala, e se você ficou com dúvida, pergunte, vá atrás. Até mesmo aqui os contadores há anos são humildes e nós também somos em falar que nós não sabemos de tudo. Até, eu costumo dizer, Salomão tinha não sei quantos conselheiros, né, para não fazer nada errado. E antes de se despedir desse podcast, eu gostaria que o Ed deixasse aí as suas considerações finais, falasse aí para quem está nos vendo, nos ouvindo, quais são as dicas, o que deve prestar atenção nesse momento tão especial que é a declaração do imposto de renda. A dica que eu quero deixar para você é a organização, né? Hoje a gente tem a condição de fazer a declaração com calma, com organização, com planejamento. Então, a primeira dica é junte todos os seus documentos. Junte seus informes bancários, junte seus informes de pagamento de plano de saúde, informes de pagamento de planos escolares, mensalidades escolares, recibos de carro, venda, compra, imóveis. Faça com calma a sua declaração. Tenha planejamento, olhe. Óbvio, se você não tem a segurança técnica de fazer a declaração, consulte seu contador. Né? Procure um bom contador que faça essa avaliação para você. Não seja aventureiro em arriscar o seu patrimônio, arriscar o seu CPF, porque é a primeira coisa que bloqueia, repito, é o CPF. Com devida malha fiscal, as pessoas são notificadas, o banco atualmente fala, seu CPF está bloqueado aqui para mim, né? Porque essa comunicação é muito rápida. Então faça com planejamento, faça com cuidado, faça com tempo hábil, não deixe para a última hora. É muito comum também, né, Jefferson? Nós estamos aqui hoje no dia 28 de março. Né? Acredito que se a gente for mensurar, né, em quantidade, nem 1%, né, fez a declaração. E eles deixam muito para a última semana de maio, geralmente a última semana. Então isso acontece todo ano, a gente avisa, a gente manda e-mail, a gente grava vídeos, a gente informa, a gente fala de tudo. E aí, o que acontece? Quando chega na última semana de maio, eu tive, por exemplo, ano passado, pessoas que me ligaram 10 horas da noite. Preciso fazer minha... Eu falei, eu também, agora já estou descansando. Então, assim, a cultura, né, é sempre deixar para a última hora, sempre deixar para o amanhã. E o amanhã vai custar caro. Então, ou seja, passou ali meia-noite, né, 11h59, virou o relógio, meia-noite, uma multinha de R$165 ali, 74 centavos para pagar. E não dá para você correr atrás de situações meio complexas numa última hora, numa última semana. Não resolve isso. É melhor nem pegar o caso para não falar que não foi meu contador que fez. Né? Então eu entendo você. Na última semana é impossível. E você, Jefferson, o que você falaria aí para os nossos telespectadores, ouvintes, os empresários, empreendedores que muitas vezes aí estão aumentando, alavancando o patrimônio? Qual as suas considerações finais? O que ele deve prestar atenção para não poder ser prejudicado junto ao leão? Eu diria que o empresário hoje, dos tempos modernos, precisa estar atento que
tudo está sendo analisado. Hoje você está sendo monitorado, tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Não tem negócios financeiros sendo feitos que a Receita não tenha conhecimento. E ela está levando isso para o momento futuro em que você vai receber uma declaração pronta, que muitos não acreditam, mas já está caminhando rapidamente para isso agora. Vai receber ela pronta e você vai analisar se está correta ou não, e você vai fazer as defesas e considerações daquilo que for imputado incorretamente para a sua declaração. Hoje você já consegue, com a sua senha Gov, a partir do dia 1º esse ano, de abril, terça-feira próxima, vai conseguir baixar um arquivo pré-feito da sua declaração, com as suas rendas que já foram declaradas, com os bancos que já informaram os valores das suas contas, dos seus rendimentos. Aquela ideia que a gente ainda vê, acontece no escritório, alguns pedem, tira. Não declare essa conta, não declare que eu tenho esse saldo. Cara, mas já está lá, meu amigo, a Receita já viu, mas ainda tem essa mentalidade. E isso é uma mentalidade de quem vai correr riscos cada vez maiores. Então, gente, pense em se organizar para ter a melhor situação regular perante a Receita Federal. Pague seus impostos, como já falaram aqui, pague seus impostos. Às vezes parece custoso porque você não vê o retorno, mas eu digo que fiscalização da Receita Federal é que nem raio. Você sabe que ele existe, só que não te atingiu ainda. Olha, hoje quero agradecer esses amigos aqui, contadores, e ficou muito claro que o imposto de renda não é aquele bicho de 7 cabeças, desde que você esteja junto com ótimos profissionais como a Labassi Contabilidade. A gente quer agradecer o Ed, o Jefferson também, em nome da Labassi. Como vocês puderam ver, ficou bem claro e bem simples. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode entrar em contato com eles também. Gente, obrigado. Estamos finalizando aqui mais esse terceiro episódio. E não esquece de nos seguir aí no Instagram do Pô Advogado, no nosso canal. Já ativa o sininho e nos segue aí e manda esse episódio aí para algum amigo seu que com certeza já caiu na malha fina. Tamo junto. E é só o começo.